Oi pessoas, eu sou a Dani Barbosa, estou aqui para dividir com vocês um pouco de como foi a minha história, né, até me tornar a Dani Barbosa Eventos. Foi um processo longo, eu tenho 9 anos de estrada, né, 9 anos trabalhando com decoração e nesse caminho a gente teve muitos tropeços, muitas vontades de desistir, porém, contudo, todavia, qual é o meu principal objetivo de estar dividindo a escola do decorador com vocês, né? Falar sobre festa com vocês. É que para vocês tenham essa chama que eu tenho, essa vontade de dar certo que eu tenho, que eu acho que é uma das, acho não, tenho certeza que é uma das minhas principais características, né? Qualidades, que é ser persistente, ser corajosa, ter constância e não ter desistido no primeiro tropeço, né? Porque empreender, eu estava conversando com a Leila aqui outro dia, empreender é muito mais do que você saber fazer uma coisa bem feita. Do que você saber fazer um doce, do que você saber vender. Empreender é um caminho, é uma trajetória, é lidar com todos os dias uma pedra no seu caminho. Então, esse dividir com vocês, quando eu penso aqui em estar dividindo com vocês a minha história, estar dividindo com vocês os meus erros e acertos, não é sobre ensinar vocês a decorar. Claro que a gente pode falar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, mas é dividir com vocês o processo, a caminhada do empreendedor, né? Vou contar aqui a minha jornada do herói, como que eu saí, né, de uma nutricionista para ser uma decoradora, mas o caminho, como é o caminho do empreendedor? Quem sou eu? Quem é a Daniele aqui na fila do pão? Eu uso muito esse termo. Todo mundo me chama de Dani, né? Hoje meus amigos me chamam, as pessoas mais próximas de mim acabam me chamando de Daniele. Parece que a minha marca ficou tão forte, gente. Isso é importante salientar para vocês, que essa conexão, quando fala Dani Barbosa, parece que é uma empresa. E isso é importante, porque eu lembro que eu escutava muito isso de outros mentores, pessoas se conectam com pessoas. E a gente, quando a gente trabalha com festas, com evento, a gente vende, né? A palavra é essa, momentos, recordações. Então, e a gente lida com o quê? Ser humano. Então as pessoas se conectam com pessoas. Quando eu trago o meu nome para minha marca, ele fica muito forte. E é engraçado que os meus amigos, eu tenho uma amiga minha que fala, Daniele, quando eu escuto Daniele é tão diferente, sabe? Mas isso é um gatilho para vocês entenderem o quão é importante a marca de vocês. Eu sou casada, né? Sou casada com o Rafael, sou mãe do Felipe e do Murilo. O Felipe é o principal motivo de eu estar aqui hoje, né? Eu sempre trabalhei muito, eu sempre gostei. Eu sou formada em nutrição, então a minha vida virou de cabeça para baixo quando o Felipe nasceu. Eu caí grávida, né? Com 8 meses eu caí, eu sofri um acidente no trabalho, que aí eu afastei do trabalho e do mestrado, né? Que eu tive que ficar de repouso absoluto. Quando o Fê nasce, o Fê adoeci muito, 45 dias tendo que operar. Então, assim, foi um primeiro ano do Felipe bem conturbado na minha vida. E por que é importante eu contar para vocês? Porque a vida é assim. Se a gente não dá voltas nelas, se a gente não cair, tem alguém lá e fala assim, vem cá, meu filho, levanta, vamos embora. E foi muito difícil para mim fazer uma escolha. Eu tentei durante um tempo abrir mão do mestrado, abrir mão de um, eu trabalhava em 4 empregos, tá? Abrir mão de um, de outro, e até que a pediatra chegou perto de mim e falou assim, você tem condição de parar de trabalhar? E o que a mãe aqui faz por um filho? Para de trabalhar. Então eu fiquei em casa durante um ano, mais ou menos, e pensando assim, o que eu vou fazer, né? Tentei vender Natura e Avon e fui um fiasco, porque eu não sabia cobrar. Comecei a fazer empada, porque meu pai fazia empadas maravilhosas, as melhores empadas da vida. Eu acordava 4h30 da manhã, saía da minha casa com o Felipe bebezinho, vinha para casa do meu pai, fazia empada. Também durou um tempo só. Lembro, gente, de eu ir em salões de beleza levar isso. Logo em seguida, eu tentei fazer doce. Os doces, eu dou todo o meu carinho, todos os meus créditos às confeiteiras, porque assim, eu durei uma semana fazendo doce. Mas o doce me deu gatilho para encontrar uma parceira que se tornou parceira de vida para mim, né? A Gi, que eu tive o salão dela, ela me deu a oportunidade de fazer uma decoração. Mas assim, gente, eu tentei fazer doce, meu Deus.
afirmar mesmo na decoração. Então, nessa confusão de trabalha, não trabalha, fica em casa, a gente quando que gosta de trabalhar, que gosta de se sentir independente, ficar em casa é muito complicado. E eu sofri um luto muito grande, porque eu estava fazendo um mestrado numa faculdade federal, eu tinha empregos, eu estava ganhando bem para dentro da minha área, né, há anos atrás. Então, esse luto que eu sofri foi doloroso demais. Porque eu amava o que eu fazia. Então, eu falava assim, gente, será que eu tô sendo boa mãe porque eu tô sofrendo porque eu parei de trabalhar? Né, de ter que pedir pro marido para poder comprar um absorvente, ter que pedir dinheiro, e aquilo eu não aceitava. Até que a gente teve o aniversário do Felipe, eu me envolvi muito nessa preparação de um ano do aniversário dele, e eu queria uma decoradora. Olha o gatilho aí de eu já gostar de festas. Quando eu comecei a procurar para o aniversário do Felipe, eu tinha uma decoradora que estava estourando aqui dentro da minha cidade, e acho que ela me cobrou R$4.000 a mão de obra dela. E, gente, eu estava disposta, nessa época, eu ainda, né, na época do ano do Felipe, eu ainda trabalhava um pouco, e eu estava disposta a pagar. Meu marido, você tá louco? Aí, olha ali, eu vou conversar com meu marido para vocês terem ideia, que às vezes a mãe quer muito, mas ela tem realmente um pouco da dor em casa. Esse conversar com o marido, ele é real, e a gente tem que aprender a vencer essas objeções. Então, ele não deixou. E aí eu escolhi uma casa de festa que já tinha uma decoração pronta, né? Aquelas decorações clássicas. E eu comecei a me envolver. Então eu encomendei biscuit, eu encomendei papelaria, eu encomendei isso, eu encomendei tudo que vocês podem imaginar. E tentei transformar aquela festa provençal de 9 anos atrás numa festa mais a minha cara, mais da pegada que eu gostava. Eu vivia de Instagram, eu olhava aquilo. Eu vivenciei muito o primeiro aniversário do Murilo. E aí despertou um gostar diferente, mas ainda assim, do Felipe, né? Ainda assim eu não imaginei que eu fosse trabalhar com isso. O meu start para trabalhar com a decoração foi na chegada de um afilhado meu, que, né, hoje é meu afilhado, na época eu não imaginava. Ele é o filho de coração. Então ele chegou já com 4 meses e a mãe falou assim, vamos fazer um chá de fraldas. Falei, vamos, não sei o que, tal. E falei, não, vou pegar as coisas do quartinho do Fê, não sei o que, e vamos montar uma mesinha. Aí eu lembro que eu fiz os docinhos, improvisei um bolo, coloquei um brinquedinho em cima do bolo, peguei os quadrinhos, coloquei o tatame dele no chão, uma mesa feia que só Deus, umas florzinhas, é tão gostoso lembrar disso, gente. Umas florzinhas artificiais, e montei ali uma mesinha. Coloquei um pano na parede, e aí o tio dele, do Rafa, falou assim comigo, nossa, Dani, por que você não trabalha com isso? Você leva jeito. Ô, gente, sabe assim, quando alguém fala uma coisa e você internaliza aquilo? Eu simplesmente falei, vou ser decoradora. Só eu acreditava, né, que eu iria ser decoradora. E nesse processo eu já tinha parado de trabalhar, eu já era essa dona de casa que tentava fazer empada, vender avona, tudo e aquela coisa toda. E eu falei, vou ser decoradora. E eu não tinha dinheiro, né? Meu marido tem um emprego estável, ok, mas o custo de vida a gente sabe que é alto. E eu não gostava de pedir dinheiro, né, gente? Então, assim, eu assimilei aquilo, falei, tá, o que eu preciso fazer para que dê certo? Tinha R$200, fui numa loja de MDF, comprei uns MDFs. Falei, tá, vou ter as bandejas, lixei, eu mesmo pintei, meu avôzinho era vivo na época, me ajudou a lixar. E assim começa a minha história como decoradora, simplesmente acreditando que ia dar certo. Nesse processo, gente, do acreditar, é isso que eu quero que vocês entendam. É isso que vocês querem? Vocês conseguem interiorizar se você quer ser uma decoradora, se você quer ser uma artesã, trabalhar com papelaria, biscuit, doceiro, o que você quer ser? É isso que você ama? Tem uma chama dentro de você? Então, quando eu interiorizei isso, entendi que era isso que eu queria, falei, tá, o que eu preciso agora? Agora eu preciso criar um portfólio, né? Vou criar um portfólio e tal. Então, todos os aniversários que tinha, eu mesma fazia. Eu fazia bolo, eu fazia docinho. Eu lembro, eu tava contando aqui pros meninos que eu enrolava aqueles docinhos de leite ninho, colocava no palito de churrasco, dava o laço e aquilo era um
pop cake, né? Aqueles docinhos no palito. E aí eu ia fazendo fotos dessas montagens, eu tirava só dos detalhezinhos e aquela coisa toda. Hoje eu olho pra trás e falo assim, gente, o que eu tava na cabeça? Né? Como que essa pessoa aqui acreditou? E todo mundo falando pra mim que eu tava brincando de casinha. Brincando de casinha, você tá brincando de casinha, aonde que você vai ganhar dinheiro com isso? A minha mãe super frustrada, porque ela queria, né, me formou nutricionista, eu já era bem enganjada na época. Dani, volta, olha o concurso de tal. E meu marido, você tá brincando de casinha. E eu não. Até que eu virei e falei assim, é isso mesmo que eu quero, tá? É isso que eu quero, o que eu preciso fazer. Só fazer isso não tava dando certo, sabe? Como é que eu digo? Só brincar de casinha, né? Só achar que ia dar certo. Então eu precisava de um por trás. Aí eu fiz o chá de bebê da minha cunhada, né? Na época, o Henrique, o meu afilhado também. Ela deixou, eu lembro que eu fiz o painel com PVC e foi uma luz, coloquei contra a luz. Hoje a gente tem técnicas, né? A gente consegue entender melhor o posicionamento. Mas fiz um chá que ficou uma gracinha. E a partir desse chá, minha cunhada me deu a oportunidade, logo depois, de fazer o primeiro ano do Murilo, do Henrique. Eu lembro, gente, que foram 6 meses eu vendo tudo que vocês podiam imaginar sobre Príncipe. E ela não tinha muita grana, porque na época também a gente não tinha muita noção de valor de uma decoração. E eu queria colocar lona, eu queria alugar material e não sei o quê. E aí eu precisava que fosse diferente, eu já pensava que teria que ser diferente. E uma das características que hoje eu trago para o meu trabalho, é um diferencial aqui dentro da minha cidade são os adornos. Como eu não tinha peça, eu pegava os enfeites da minha casa. Por exemplo, olha, aqui é um porta-treco. Eu pegava os enfeites da minha casa e usava de adorno, né? Usava de decoração ali. Quando eu entreguei a festa do Henrico de 1 ano, que foi assim, pra época, ficou bem bacana, uma parente nossa virou pra Sabrina e falou, nossa, que decoração bonita, quem foi a decoradora? E aí ela falou, é a Dani. E nesse dia eu virei pro meu marido, né? Ela era parente dele, e falei assim, o Rafael fala que eu tô brincando de casinha. Começar, gente, não é fácil. Você querer alcançar um objetivo é muito difícil. Eu contei aqui muito resumidamente para você toda essa minha jornada, né? A jornada do herói até a minha primeira festa, que eu poderia vender ela realmente por um preço melhor. O começar é muito complicado. Se a gente desistir, se eu tivesse desistido por todas as vezes que as pessoas tinham falado que eu não daria certo, eu não estava aqui hoje. Um dia a lona veio toda amassada, eu passava pano, eu colocava secador, todos os imprevistos que uma festa normal pode acontecer, né? Por eu ser muito sem maldade. Então, quando eu conto a história para vocês, quando eu venho aqui contar essa minha trajetória, de como eu comecei, eu quero mostrar para vocês que eu não era ninguém. Eu era aquela pessoa que acreditava que iria dar certo. Então, eu tô aqui para dividir com vocês que essa primeira festa grande minha, eu fiz várias pequenininhas no improviso, de pegar coisa em garagem, né, aquela coisa toda, e contar para vocês a importância de começar, de ter um portfólio, de ter um acreditar. Uma das viradas de chave para mim, de me colocar no mercado, foi um mentor, né, e eu dividir, né, eu não ter vergonha de falar que, claro que no começo não foi fácil, eu tinha muita vergonha mesmo, mas uma vergonha mais ou menos, né, e aí eu gravava, apagava, gravava 1000 vezes e tava contando a história para vocês, e eu só sabia que eu precisava entregar de alguma maneira. E como foi isso? O Instagram ele me posicionou dentro do mercado, porque eu era uma decoradora que só tinha um sonho. Eu não tinha o quê? Dinheiro. Eu não tinha até hoje eu não tive um patrocinador, né? Eu não tive um pai que investisse em mim.
um marido que investisse em mim. Então, se foi legal eu dividir isso com vocês, porque se foi possível eu sair de improvisos dentro da minha casa a vender festas hoje nos valores que eu vendo, e eu fiz isso caminhando, sem dinheiro, a pessoa me contratava e com o dinheiro que ela me contratava eu alugava as coisas. E ter o que eu tenho hoje, ter o tamanho de acervo que eu tenho hoje, ter equipe de profissionais trabalhando dentro aqui do escritório comigo, né? A gente tem uma empresa, hoje, né, a gente paga as notas fiscais. É muito gratificante olhar para esse meu atrás e mostrar que é possível sem ter um dinheiro de investir. Então, qual é o meu objetivo? A minha história é muito longa, né? Tentei resumir, mas aos poucos eu vou trazendo para vocês picado. Mas qual é o meu objetivo? Não é ensinar vocês que essa xícara ela fica melhor aqui, como esse caderno aqui em cima. O meu objetivo é ajudar vocês a criarem a marca de vocês, a colocar vocês no lugar de destaque de vocês, né? Sou muito grata, de verdade, a tudo que Deus me deu, a tudo que a vida me proporcionou, mas lembrando que eu agarrei todas as oportunidades que a vida me deu. Que eu escutava, eu não tinha dinheiro para comprar curso, eu escutava YouTube. Uma vez uma menina falou assim, Dani, mas você está ensinando as pessoas a fazer? Eu falei, gente, o que eu falo aqui, se você dar o Google, se você jogar no YouTube, que era coisa de festa na época, você vai achar. Mas o que eu quero dividir com vocês aqui são as dores, os medos, os meus erros mesmo, as minhas frustrações, e entregar para vocês uma Bíblia mesmo. Eu tenho um checklist hoje que é perfeito, tenho uma estrutura aqui dentro da empresa que é perfeita, que hoje as meninas conseguem montar toda uma festa, né, a partir daquilo ali, e ajudar a vocês a saber como chegar lá. Só preciso lembrar que é para poucos. Você pode ser uma decoradora, mas aqui, você decidir ficar aqui comigo, decoradora autêntica, meia boca, não. Independe do tamanho de festa. Se você for uma decoradora de festas pequenas, você ganha no montante. Às vezes você ganha tanto ou melhor do que eu que faço festa exclusiva. Mas é saber ser foda, é saber ter autenticidade, ter o seu fator X, né? Ter o seu fator de diferenciação. Então cola comigo, exatamente isso, cola comigo, que eu estou disposta a entregar a minha jornada do herói para que vocês consigam construir a de vocês. E é isso, gente. Quero pedir para você se inscrever no meu canal, curtir, compartilhar, principalmente comentar, né? Se você está disposta a vir comigo nessa jornada, né? A nossa jornada do herói, a nossa história. Se você está disposto, assim como eu, a construir uma história, né? Uma história de vida, uma história de amor. Eu tô aqui disposta a te dar a mão para você construir uma marca.